Olá, que bom tê-los aqui com a gente. O podcast do Chá das Síndicas hoje traz uma administradora, que é a ADQ, com a Tamires, uma das sócias da empresa, para explicar para vocês. E aí, quando a administradora que está nos atendendo não está nos atendendo conforme as nossas necessidades, a gente precisa ter coragem para trocar. Mas como que a gente faz essa comparação? Aquela que já está em andamento e uma nova que vai entrar. Então, vamos explicar nos mínimos detalhes, dando todas as dicas necessárias e mostrando o diferencial dessa grande administradora para todos vocês. Então, não saiam daqui do podcast, assistam até o final para não perder nenhuma das dicas. E começando, agradecendo a você. Obrigado, Tamires, pelo convite. A palavra é toda sua. Por favor, se apresente. Muito obrigada pela oportunidade, Ana. Eu sou Tamires Lima, sócia da ADQ Administradora, uma administradora que nasce com o propósito de ser o que efetivamente o síndico precisa para uma gestão de qualidade. O posicionamento que a administradora tem no condomínio está diretamente relacionado a como o síndico coloca ela. A administradora, ela é uma ferramenta de gestão na mão do síndico. Ela não diz o que o síndico tem que fazer, nem tampouco obedece ao síndico. Ela tem que orientar, ela tem que direcionar, sim. Ela tem que estar ali para ser apoio, para ser auxílio do síndico no dia a dia. Errar é normal. Mas se a gente tem uma ferramenta de gestão que é bem utilizada, os erros são minimizados. E o síndico saber usar, aproveitar o que a administradora pode dar quando ela está preparada para dar, é de extrema importância e fundamental para o sucesso da gestão. Então, a gente pode ilustrar isso da seguinte forma. Quando o síndico, o condomínio, né, que o síndico é a pessoa que toca ali, que define, que organiza, que representa o condomínio. Quando o síndico entende a diferença entre custo e valor, ele começa a ver a importância de bons fornecedores, de boas ferramentas de gestão. Não só a administradora, como outros fornecedores estão ali para pontuar, para complementar, para engrandecer, enriquecer a gestão do síndico. A gente pode puxar um exemplo, um grande exemplo que a gente pode utilizar do posicionamento de uma administradora que é utilizado corretamente, é na proteção, na blindagem do síndico como representante civil do condomínio. Mostrar para o síndico quais são as obrigações, quais são os riscos, quais são os deveres do síndico para gerir e para dar para os condôminos que confiaram nele aquele sentimento de que acertaram. Porque aquela pessoa ali está valorizando não só o condomínio, mas o imóvel de cada um que votou, que acreditou nele. E quando eles entendem que a gente está ali para apoiar, eles conseguem melhorar a entrega para o condômino e ter uma gestão de qualidade técnica, financeira. O dia a dia dele fica até mais tranquilo sendo síndico, uma vez que a gente sabe que o trabalho do síndico não é as mil maravilhas, não são flores. Mas se a gente sabe como trabalhar e como usar as ferramentas, torna-se mais tranquilo. E uma coisa muito importante para falar, Tamires, é assim, eu sempre falo lá dentro do projeto Chá das Síndicas, a teoria, ela é perfeita, mas a prática, ela é mais complicada. As pessoas, às vezes, têm toda a teoria, mas na prática fazem completamente diferente. Eu reclamo muito disso lá dentro do projeto, porque eu vejo que algumas gestoras e alguns gestores no mercado de trabalho têm uma cabeça de condômino, querem sempre o mais barato. Mas eles não vão lá para poder ver o contrato, pedir ajuda ao jurídico para analisar aquele contrato e ver os benefícios que aquela nova administradora está propondo para eles. Você não pode comparar o preço final, você tem que comparar os benefícios. O que a outra cobrava que essa não cobra? O que a outra não entregava que essa nova proposta vai te entregar? Isso acontece muito com você. Me dê alguns exemplos, Tamires, de contratos, de propostas que você já passou, claro, sem falar o nome do condomínio ou do gestor, mas que você falou assim, caramba, eu fiz todo um trabalho para entregar o melhor e a pessoa não conseguiu reconhecer esse benefício para os seus condôminos. Um ponto muito interessante, Ana. Muitos síndicos me procuram para pedir proposta. Primeiro que eu não gosto de trabalhar com as propostas frias, eu gosto de conhecer o condomínio. E quando a gente conhece o condomínio, a gente consegue ver a realidade que o condomínio tem e o que o condomínio precisa. Porque não é só o que ele tem e o que ele quer, é o que ele precisa também.
Alguns, trazendo para a sua pergunta, já foi abordada por diversos síndicos para comparar não só preço, mas também entrega de outras administradoras. Eu gosto de trabalhar fazendo um estudo orçamentário. Não é só pegar as contas do condomínio e olhar, é ver se o que está ali descrito é realmente compatível com o que poderia ser se fosse uma gestão plenamente eficiente, usando da melhor forma os recursos. E isso leva um tempo, isso leva um trabalho, isso dá um trabalho. Eu fiz diversos estudos onde ficou provado que o que estava sendo entregue era infinitamente inferior ao custo que estava tendo. Isso quando a gente leva em consideração somente o custo. Então, assim, e aí, além disso, além de não estar compatível com as entregas, ainda tinham, eu peguei em alguns desses estudos, os periféricos que eles chamam, que são as surpresinhas, que o síndico muitas das vezes nem sabe que está pagando, vira uma surpresinha. E isso daí mostrava também o quanto o síndico estava ou não estava sendo eficiente em olhar as contas efetivamente, ou estava sendo ludibriado de alguma forma. E quando eu faço esse estudo, eu mostro efetivamente, quando eu precifico, o valor daquele preço que eu apresento. Porque eu não estou falando só de diminuir o custo dele final, o valor da nota fiscal da ADQ. Estou falando do valor que tem aquela prestação de serviço da ADQ. Eu não entrego só uma nota fiscal e uma pasta, que é mais do mesmo. Eu faço a consultoria, que é o que todas colocam lá no contrato que tem, mas que dificilmente dão. Porque consultoria não é atender o telefone, um assessor atender o telefone quando você tem uma dúvida e falar, vou te dar o retorno, e pegar um parecer bonitinho e te mandar no e-mail. Consultoria é ouvir exatamente o que está acontecendo, entender, trazer à luz, mostrar para o síndico que às vezes o que ela está vendo, o que o síndico está vendo não é necessariamente a situação e que existe um caminho lógico, racional, pautado na legislação, pautado na boa gestão. E isso daí é consultoria. Não só fazer um parecer de qualquer jeito ou você ficar mendigando o atendimento por telefone. Então, assim, quando a gente fala da pergunta que você fez, eu fiz os estudos, apontei isso. Mas o síndico, quando está pautado só no custo, ele ainda assim não viu o valor do que estava sendo apresentado. Só o fato de eu estudar e apresentar cenários para uma previsão orçamentária, muitas das vezes que nem foi elaborada da forma adequada, já teria um custo aquilo ali. Ninguém faz isso de graça. Quando eu aponto que existe um caminho e o síndico opta por não usar, é porque ele é o típico síndico que não entende a diferença entre custo e valor. E que tem medo de experimentar aquilo que pode ser muito melhor. É a falta de conhecimento, né, Tamiris? Eu falo muito que, assim, o mercado condominial hoje é a galinha dos ovos de ouro. Todo mundo quer ser síndico, todo mundo quer ter uma administradora, todo mundo quer fazer uma autogestão, todo mundo quer ser consultor. Mas aí, uma vez, eu até contei isso aqui nos bastidores quando a gente estava conversando, uma vez eu estava conversando com uma síndica no evento da administradora, e ela falou assim, hoje eu vou conhecer a minha consultora. E aí eu falei, oi? Como assim? Nossa. Como que ela é consultora do seu condomínio e nunca foi te fazer uma visita? Não há necessidade, a gente se fala pelo telefone. Como é que é o relacionamento, Tamires, da sua empresa, da sua administradora com os condomínios? Porque tem um diferencial, né? A gente fala diretamente com a sócia da empresa. Isso tem sido o grande diferencial, e ainda que eu não seja a pessoa de contato imediato, a minha equipe é muito treinada e pautada nos nossos pilares, que é atendimento, transparência e tecnologia. Usar a tecnologia é importante, o telefone, o WhatsApp, o e-mail. A transparência é a pessoa te conhecer, saber com quem ela está falando. E o relacionamento da gente é pautado nesse atendimento. O primeiro passo, quando a gente conhece um cliente, é efetivamente usar o que significa essa palavra. Eu conheço o cliente. Eu não vou conhecer o cliente friamente porque ele me mandou um papel pedindo uma proposta. Eu vou até o condomínio. Obviamente, tem casos que os síndicos não querem fazer essa visita inicialmente, mas a jornada da administradora dentro do condomínio, na gestão daquele síndico, está muito pautada em conhecer o condomínio e o síndico. Então, eu não tenho como não ter um relacionamento próximo do meu cliente, tanto o condomínio e o síndico de forma geral, se eu não conhecê-lo. Então, não dá para ser só o atendimento do consultor que, quando tem uma bomba estourando, liga para mim e eu vou falar, eu sou sua consultora, vou te atender. Aí você sempre fica nesse
infinitivo, né? Vou fazer alguma coisa ainda. Os condôminos me conhecem. Eu, apesar de hoje ter uma limitação hoje de horário para estar mais dentro dos condomínios, faço questão de conhecer, de visitar meus clientes pelo menos uma vez por ano. Sou a pessoa que toma um cafezinho com a condômina lá do 103. Eu sou essa pessoa. Porque a administradora ela é uma ferramenta de gestão do condomínio. Não sou exclusividade do síndico. Eu sou aquela pessoa, eu sou que a ferramenta, quando é bem utilizada, faço a ponte e deixo esse relacionamento suave do síndico com o condômino. Existem problemas que viram tempestades que poderiam ser resolvidos com 1 minuto de conversa. Eu quero aproveitar esse gancho, Tamires, para falar o seguinte. Qual é a realidade do mercado hoje? Porque eu gosto de dizer o que as pessoas estão vivenciando. Essa é a ideia do podcast. O podcast nasceu com a ideia de apresentar os fornecedores e prestadores de serviço, mas também de informá-los sobre as coisas que acontecem na realidade, para eles não se sentirem sozinhos, achar que isso está acontecendo. Ai, isso só acontece comigo, não vou nem comentar. Não, isso acontece em todos os lugares. E aí eu vou falar um case aqui que aconteceu, que a gente também conversou nos bastidores. As administradoras, quando elas perdem o contrato, elas estão utilizando dos dados, sem respeitar a LGPD, para poder enviar um comunicado para os moradores, para fazer uma assembleia para falar mal do síndico. E a gente lá no próprio projeto do Chá das Síndicas já teve troca de administradora entre as administradoras que estão lá. Uma coisa que a gente sempre planta e que todo mundo segue o mesmo intuito é o seguinte: hoje eu posso estar saindo desse contrato, mas se a transferência de informações da minha administradora para outra administradora foi tranquila e o cliente vê que o meu trabalho realmente foi bom e ela se enganou porque ela trocou por uma outra que não atenda do mesmo jeito que eu atendo, ela não se adaptar, ela vai trocar a partir do momento que eu tenho a postura. E aí esse caso aconteceu e eu queria que você desse a sua opinião profissional sobre essas administradoras que no mercado estão fazendo isso, captando os dados dos condôminos para poder solicitar uma assembleia para falar mal do síndico, né? Ameaçar muitas vezes esse gestor e essa gestora condominial, porque não sabe perder um contrato. O que é isso, gente? Já pensou se virar moda? Pô, isso é, meu Deus, assustador. Então, vamos aos pontos. Minha opinião, é um extremo absurdo. Primeiro que a gente está falando de ações criminosas. Usar dados indevidamente. Infringir a legislação interna do condomínio, que existe uma convenção a ser respeitada. O agir de má fé com aquele síndico que pode ter sido o síndico que a contratou. Então, assim, é uma junção aí de tantas coisas ruins que você menciona, que, assim, além de assustada, eu fico ainda impressionada como que os gestores condominiais, como que os síndicos que sabem, veem isso acontecer, que eles são alguns players desses negócios. Então, eles estão vendo, estão acontecendo, às vezes, na pele com eles. Como que eles ainda não conseguem enxergar a diferença entre conhecer aquele fornecedor que está ali, colocar ele no lugar, gente, sendo muito objetiva, cada um no seu quadrado. O síndico a administradora que chegou no ponto de invadir um condomínio, de roubar dados e de falar mal do síndico, foi a administradora que, desde o começo da gestão desse síndico, não foi colocada no lugar dela. A administradora não é responsável pelo CNPJ, o síndico sim. A administradora não contrata e demite funcionário, fornecedor, não vai atrás, não decide por orçamento, ela auxilia o síndico. Aí o síndico que começa dando esses poderes para a administradora é o mesmo síndico que é derrubado depois. Quando você não se coloca no seu lugar, eu me coloco no lugar de administradora, o síndico pode falar, faça isso. Se não estiver em conformidade legal, não farei, eu irei orientar, me posicionar. Eu não vou obedecer o síndico cegamente, desrespeitando a ética, a lei, desrespeitando os condôminos que também são meus clientes. Da mesma forma que eu também não vou me omitir. Quando eu ver que o síndico está seguindo um caminho que ele quer ir porque vai, eu não vou me omitir em dizer, esse caminho não é o mais adequado, vou me posicionar, eu estou presente, eu estou ali para fazer com que aquela jornada seja mais tranquila. Então, quando a gente vê isso acontecendo no mercado, é um grande alerta. Não só para as administradoras que estão numa zona de conforto, uma vez que os síndicos não se posicionam, mas para os síndicos que estão vindo agora, com mais conhecimento, com uma legislação mais robusta a favor deles, é saber usar.
é usar o poder que o síndico tem poder de decidir dentro do condomínio, nas suas premissas da convenção e do Código Civil, e ele tem que usar esse poder. Não é se acomodar em deixar a administradora fazer, e aí quando der, olho. Não. É fazer, administradora, o seu papel é esse, é entregar isso desse jeito, é me dar orientação quando eu quero, é me atender. Eu pago por isso. Mas quando você se omite e deixa esse círculo vicioso das omissões, chega nesse ponto onde a administradora passa a ser a pessoa que é a referência, que é obedecida pelos condôminos. O que não deveria ser. O condomínio tem que ter segurança no síndico. A administradora é importante, sim, mas se o síndico não se posiciona e coloca aquela ferramenta de gestão para funcionar, ele não vai ser respeitado. E acontece essa situação de condôminos ouvirem a administradora, ouvirem o síndico ser mal falado, ser difamado ali pela administradora e aceitar. Fica muito estranho, né? Você imagina, o mercado condominial, o síndico ou a síndica, ele não consegue fazer aquela gestão sozinho. Ele precisa de pessoas técnicas. A administradora é um prestador de serviço técnico. Ele vai ver os tributos que precisam ser pagos, eles vão pegar todos os boletos que precisarem ser pagos e pagar corretamente, conferir as notas fiscais, tudo direitinho, e depois que passar pelos olhos da administradora, passa pelos olhos do síndico e ainda passa pelos olhos do conselho. Então, eu sempre falo isso, Tamires, uma coisa que passa pelo olhar de 3 pessoas, não tem como no final ter erro. Mas se as 3 pessoas, uma delas, deixa de passar o olho, deixa de conferir, no final isso pode dar ruim. E aí que vem dando esse enxame de reclamações sobre as administradoras, no sentido de que depois vai fazer uma auditoria. Aí o condomínio coloca lá na ponta do lápis, esse custo de investimento é muito alto, para no final ter um processo muito longo, com mais custos ainda, para cobrar tudo isso que não foi feito. Então, por que não escolhe corretamente no início? E aí eu quero pegar umas dicas com você, Tamires. Se você não fosse dona de administradora, certo? E você fosse uma síndica, qual é os principais pontos, ou documentais, ou de postura, ou referência do mercado? O que você dá de dica para que os síndicos e síndicas, né, que estão nos assistindo, e os gerentes condominiais também, possam exigir para que essa administradora apresente para que ela seja contratada além do orçamento? Porque o preço final é muito complicado. Isso é uma discussão que a gente vai ter que ficar décadas e décadas querendo colocar na cabeça das pessoas a diferença entre valor e preço. Mas, assim, as documentações, porque eu vejo os editais para síndico cada vez mais robustos, pedindo até seguro de 1 milhão. Então, assim, o que você dá de dica para todos os nossos seguidores? A principal dica é buscar conhecimento, tá? Se eu fosse uma síndica em busca de fornecedores, administrador ou qualquer outro fornecedor, primeiro eu preciso entender minimamente o que eu posso fazer como síndica, o que eu devo fazer como síndica. Diante desse conhecimento, conhecer efetivamente o fornecedor não é ver post no Instagram, não é ler folder, nem ir no stand para receber um mimo no evento. Conhecer o fornecedor gostaria de visitar sua unidade e visitar a unidade. Ver se aquilo que ele ostenta no stand, que ele ostenta nas redes, é real quando ele trata o próprio colaborador ali naquele ambiente. Você visita um fornecedor X, qualquer que seja, e você vê que aquela pessoa que se posiciona como humana, tranquila, gentil nas redes sociais, não é assim dentro de casa, isso já é um alerta. Se ele não quer te receber, é mais um alerta. Então, buscar conhecimento para a pessoa, porque não ocupa espaço, gente. Eu busco conhecimento o tempo todo, sempre estou aprendendo. Eu comentei hoje mais cedo que eu estava fazendo um curso que não tem nada a ver com o que eu faço hoje, porque conhecimento não ocupa espaço. Eu aprendi isso na faculdade. Aprender é sempre válido, você sempre vai tirar algo positivo do que você aprende. E a partir do conhecimento e de conhecer o fornecedor presencialmente, não vamos fugir. A tecnologia está aí, sim. Ainda que você não contrate um fornecedor
que esteja no espaço físico ali próximo de você, ele tem que estar de portas abertas para fazer uma reunião naquele momento, para fazer uma reunião, mostrar a estrutura, apresentar documentos, sim, o CNPJ, que é básico, você fala da relação de documentos, eu já participei de concorrências, e administradoras também têm sido cobradas de N documentos. E aí são os básicos, gente, e é isso para qualquer fornecedor, o CNPJ está válido, tem certidões que você tira na internet, que você mesmo gratuitamente tira uma certidão lá negativa do fornecedor, isso para qualquer fornecedor. Se o cara não está pagando os impostos, alerta. Se o cara não tem reclamações na internet, outro alerta. Se ele não tem sede própria, se ele não quer mostrar o que ele é, se ele se esconde, são vários alertas. Então é buscar fornecedores que sejam transparentes, que não tenham medo de conversar, tete a tete, vamos marcar, sejam simples, porque aqueles também que se posicionam de forma muito burocrática, muito robusta, eles não querem se aproximar de você, não querem te atender, eles querem mostrar que eles sabem, que eles são superiores de alguma forma, e te colocar num lugar específico que eles definam como cliente essencial. E aí eu volto àquele termo que eu usei antes. Cada um no seu quadrado. Eu sou síndica, eu vou buscar um fornecedor que vai fazer a minha gestão ser tranquila. Então eu tenho que saber quem está ali do meu lado. Então, o básico se eu fosse síndica, conhecer. Mas é conhecer profundamente o fornecedor, pessoalmente, presencialmente, tour virtual, enfim. É conhecer. Você só pode dizer que aquilo é bom, experimentar, tomar a decisão de pagar por algo, se você conhece. Ninguém compra uma roupa sem experimentar. Ainda que você compre na internet, você já viu aquele modelo, você já experimentou. E quando você não experimenta ou você não conhece, muitas das vezes você vê aqueles expectativa e realidade. Isso no mercado condominial é o que tem acontecido bastante. Muitas expectativas geradas por conta de eventos em onde stands eram maravilhosos, os mimos eram incríveis, e a realidade é a ausência de atendimento, a ausência de parceria, é negligência, é abandono. O que hoje, tudo que a gente não quer no mercado que é tão solitário para o síndico, é isso, é o abandono. Então é buscar fornecedores que te acompanhem, que te agreguem, não que te deixem abandonado ou só vendam uma ilusão. Você tem que ir atrás da realidade. E uma coisa muito importante também para poder deixar aqui documentado, Tamiris, é assim, ó. Eu me lembro que eu tinha visto no Instagram o Ordilei Rocha, da Potter, que ele fez uma pesquisa numa região aqui do Brasil, dizendo que 80% do mercado ainda é síndico morador. E a gente tem que ter consciência porque ninguém nasce síndico profissional. Todo mundo nasce síndico morador. E aí, aquele que já nasce ou acha que nasce síndico externo e profissional, ele já colocou aquilo ali como profissão. É diferente. A maioria das pessoas foram colocadas como gestores do seu condomínio por necessidade. Por exemplo, eu cheguei na assembleia, primeira assembleia do condomínio, implantação, e as pessoas que eu estava vendo ali como candidato, eu tinha certeza que a postura deles não ia ajudar na implantação. E aí eu tomei a frente e fui eleita. E as pessoas têm que ter consciência, principalmente os prestadores de serviços, os fornecedores, que às vezes você vai estar lidando com uma pessoa que é leiga. E se você é a pessoa que obtém o conhecimento, não custa nada você dispensar, não, mas você, assim, colocar 10 minutinhos para você esclarecer para aquela pessoa, porque ela é leiga daquele assunto, ela é leiga daquilo dali. Quando eu comecei lá em 2016, acontecia muito isso. Tudo que eu não sabia, eu perguntava. E a gente lá não tinha essa facilidade de abrir o YouTube e ter uma live. Ir lá nas redes sociais ver uma live ou ver uma gravação. Não tinha isso. As informações eram muito restritas. Você tinha que ler aqueles livros grossos com aqueles assuntos jurídicos que você, na metade da folha, você já desistia de ler. Então, eu quero passar para você a palavra, Tamiris, para você falar o seguinte: aquele síndico, morador, que é leigo, e aqueles condôminos que realmente, às vezes, desconfiam, não têm confiança 100% naquele síndico, e que entram em contato com a ADQ, como que eles são tratados? Passa para a gente, mais ou menos, como é que é o tratamento da ADQ também com os condôminos, porque, na verdade, a administradora é contratada pelo síndico, mas, na verdade, vocês defendem os bens dos condôminos. Exatamente. Porque, se a gente for fazer um contraponto, até um trocadilho, o condômino de hoje é o síndico de amanhã. Então, faz parte também da minha vontade de permanecer fornecedora daquele condomínio e tratar minimamente bem.
Trocadilhos à parte, o respeito é a premissa básica. Um condômino que entra em contato querendo tirar uma dúvida, ele tem que ser tão bem tratado quanto um síndico de alto padrão que quer me contratar. Porque não há acepção entre atender um funcionário semi-analfabeto da portaria e tratar o dono da cobertura. Ambos têm que ser atendidos. E como um dos nossos pilares é o atendimento, que foi por isso que nós nascemos, que a gente tinha muitos ranços de atendimento de administradoras que a gente, porventura, por gerir locações, a gente tinha que lidar, a gente falou assim, a nossa base tem que ser o atendimento. A pessoa que é bem acolhida, bem atendida, às vezes com 5 minutos conversando com ela, aquela dúvida, aquele caos que estava na cabeça dela se torna a solução para você. E você passa a ser também ponto de referência. Aí você vira efetivamente aquela pessoa que está apoiando o síndico. E o condomínio começa a enxergar na administradora alguém para tirar dúvidas quando ele não quer falar com o síndico, muitas das vezes. Eu quero saber por que não posso pintar a minha varanda de amarelo. Às vezes a pessoa nunca viu a convenção, não sabe o que é a convenção ou simplesmente negligenciou. E explicar que existem regras. E você explicar com uma linguagem acolhedora, conhecer, acolher, torna aquela comunicação, ainda que sejam assuntos polêmicos, como eu já tratei, torna aquilo ali mais leve. Já teve o ponto quando teve um caso muito interessante, que a condômina estava estressadíssima. Ela mesma não sabia se expressar, porque ela estava irritada que passavam de um para o outro, porque ela se embananou na hora de falar com a gente. E quando chegou na Beatriz, que faz o atendimento lá que você já conhece, ela já foi muito rude com a Beatriz. Eu ouvi aquela mulher gritando e eu falei assim, Beatriz, passa o telefone para mim, para eu entender o que está acontecendo. Aí ela falou, e ninguém resolve o meu problema. Eu falei assim, então, você tem a certeza que o seu problema estará resolvido quando eu finalizar essa ligação. Mas primeiro você tem que me explicar. O que está acontecendo? Não, quero dizer, a senhora precisa se acalmar, porque como que eu vou entender o que a senhora quer, te dar o que a senhora precisa, se a senhora não conseguir se comunicar comigo? Ela explicou, no final, era uma situação muito simples com um vizinho, e aí eu tranquilizei ela, falei assim, então, o nosso papel é fazer com que a senhora resolva os seus problemas, quando possível, da forma mais amigável que seja possível naquele momento. E aí ela explicou a situação, eu levei, sei lá, uns 10 minutos com ela no telefone, apresentei para ela algo que ela não conhecia morando no condomínio há mais de 5 anos, a convenção e regimento interno. Ela tinha um problema com o barulho que o vizinho fazia em determinado horário. Eu falei assim, existe um regimento interno, existe uma convenção. Não, esbravejar, brigar por algo não é ir atrás dos seus direitos. Então, quando você acolhe e se dá o trabalho de entender o que o outro precisa, o atendimento já está, metade dele já está feito. Que ainda que você não consiga responder algo imediatamente, não vou ser leviana e falar que eu atendo tudo imediatamente. Isso seria uma falácia, seria mentira. Mas eu acolho para poder dar o devido atendimento. Eu não vou deixar a pessoa sem acolhimento. Vou entender, vou acolher da forma mais amigável possível. Desde o funcionário que vai reclamar que não recebeu a hora extra que a gente nem sabia que tinha que pagar, até o dono da cobertura que não quer pagar o consumo da água da piscina dele. Então, assim, é o acolhimento e a escuta ativa. É ouvir o que o outro quer. Se posicionar, obviamente, na hora que você precisa se posicionar para que o outro entenda também que não é só o que ele quer, como ele quer, mas iniciar aquilo com a escuta. Se eu não escuto, eu não entendo, não consigo resolver. Então, todos que vêm até a gente têm a primeira impressão é essa, vão ser ouvidos. Uma coisa também muito importante de falar, Tamires, até pegando um gancho no que você falou sobre a convenção e o regimento interno, para quem não sabe, eu tenho uma certificadora digital que é a Fênix. E é incrível como que os condomínios têm problemas com documentações. Assim, você não acredita que as pessoas têm tanto problemas com documentações. Tem documentações que não existem mais, que a própria administradora só recebeu do condomínio uma xerox. Essa xerox não está autenticada, essa xerox não está documentada, não está registrada. E, por incrível que pareça, já colocaram-se na cultura de um condomínio que fazer uma convenção nova, que fazer um regimento interno, que tudo isso tem um custo muito alto. Só que um dia desse eu estava num evento, e aí, nesse evento, a pessoa falou assim, não adianta muito eu colocar a multa, porque a minha convenção é antiga e até as condições monetárias da multa nem existem mais. Gente, nós estamos em 2025
E as pessoas têm convenções de 1930 e alguma coisa, 50 e alguma coisa. Olha quantas coisas mudaram. Um dia desse a gente se deparou lá no grupo com uma pessoa falando que os condôminos estavam reclamando por que ela não multava pessoas sem camisa no elevador. Gente, tudo tem o seu limite, as culturas foram mudando, né? As coisas foram se modernizando, não só na tecnologia. Como é que você lida, Tamires, lá dentro da sua administradora, para poder mudar a consciência tanto do síndico, do conselho e dos condôminos em relação a essas convenções e esses regimentos tão antigos que, no fundo, o que está escrito lá já está ofendendo o Código Civil, né? Já vai mudar também. Então, esse é o primeiro ponto, né? Quando o condomínio entra, quando a gente implanta um condomínio na administradora, a análise documental é feita. E aí são feitas as diretrizes e o mapeamento para a regularização dos documentos. Existe sim condomínios que não querem fazer por falar do custo. E aí, quando a gente se depara com esse tipo de problema, a gente fala do custo da ignorância também. Você saber que tem que fazer algo e deixar de fazer porque aquilo é muito caro, ou você julga caro, algo que às vezes nem é tão caro assim, porque para a obra da piscina aparece dinheiro. Para todas as outras coisas que são visuais, né? Gente, o dinheiro aparece. Nossa, para churrasqueiras aparece dinheiro rapidinho. Documento é importante. O ponto que você levanta quando o documento não está adequado ao Código Civil, a gente explica para o condomínio, para o síndico, nas reuniões iniciais, a questão da hierarquia legal. A convenção e o regimento interno são a legislação dentro do condomínio. É manual de instruções do condomínio, tá, gente? Vamos trazer aqui para a nossa realidade, que é efetivamente para o condomínio, para o síndico, é como agir, o que fazer ali dentro. Sendo que uma legislação, isso não é só para condomínio, é para qualquer coisa. Uma legislação, um regimento, um documento nunca será superior à lei. Todos os pontos que estiverem numa convenção, que estão na convenção, que estão de encontro com a legislação, vale o que está na legislação. O Código Civil tem um capítulo inteiro sobre condomínio, sobre o posicionamento do síndico, enfim. Existe lei hoje para tornear essa relação. Então, a avaliação é feita. Existe, sim, a questão das multas. Eu também escutei muito isso. A multa está em cruzado, está em cruzeiro. Assim, gente, no Código Civil estabelece os limites das multas. E o fato de estar ali, ainda que você leve em consideração isso, pode ser feito ali a interpretação do texto e trazer para os moldes dos dias de hoje. Era cruzeiro? Ok, naquela época era assim, e hoje será quanto? Se não é possível fazer uma atualização da convenção, minimamente vamos aplicar o Código Civil. Porque se ela está desatualizada, ela já não tem mais o valor em alguns artigos que já estão de encontro com o Código Civil. Então, a convenção é importante, o regimento é importante estar atualizado, mas quando não há possibilidade naquele momento, existe a legislação para proteger o condomínio, o síndico, o condômino. E é isso que todas as decisões, todas as orientações que a gente toma hoje dentro da administradora para os clientes, está sempre pautada na legislação. Em várias situações, situações mais absurdas de multa, situação de horário para festa, situação de destituir síndico, que é muito polêmico, por a posição da administradora nesse momento. Então, assim, tudo aquilo está escrito. Não dá pra gente fazer mistério ou tapar o que já existe. E também não é florear, não é simples corrigir a documentação. Mas a decisão é muito simples. Regularizar. Como? Trazer isso para a realidade, orientar. A gente faz campanha. Nos condomínios que a gente está fazendo as atualizações, que a gente fez algumas, primeira coisa foi conscientizar os condôminos. Gente, vocês precisam de uma convenção atualizada nos moldes da lei por questões básicas. O seguro pode ser impactado pelo que está escrito na convenção. A legislação trabalhista, o que vocês fazem, tem convenção que fala sobre concierge, coisas que nem existem mais. É o porteiro que tem que tirar as compras do carro. São coisas que em muitas convenções antigas era normal pela construção na época. E hoje não existe mais. Então, se você ao menos não faz uma análise para adequar aquilo, os riscos são gigantescos. Então, aquela mentalidade de é caro regularizar. Muito mais caro será os riscos quando virarem os sinistros que você vai ter que pagar depois. Então, botar a mão na consciência, gente. Documento. Não, e o mais engraçado é o seguinte, por exemplo, as pessoas elas não pensam que ficar inadimplente
é fácil. O inadimplente fazer tumulto dentro do condomínio, se juntar da turma do contra, é fácil. Mas eles também, hoje, não tem condômino bobo, tá? Não tem condômino bobo. O condômino, ele sabe na ponta da língua o direito dele. Ele vai pegar uma vírgula, uma brecha que você colocou lá na ata da Assembleia, em qualquer outro lugar, vai botar aquilo dali contra você. Então, você tem que ficar muito atento a isso. Porque o que as pessoas também não sabem fazer, Tamires, e que eu falo isso o tempo todo, é o seguinte. Quando você vai apresentar qualquer coisa para o condomínio, você como gestor, você vai ser um vendedor. E como que você vai vender? Você tem que vender aquilo dali da melhor maneira possível e dividir o custo daquilo dali para todos os condôminos. E aí, como que você faz? Você tem que fazer da melhor maneira possível. Por quê? As documentações precisam estar atualizadas. Existem condomínios que a convenção, o regimento interno, as atas são tão antigas que elas foram registradas até pelos cartórios errados. Nossa, e à mão, você não consegue ler o que está escrito. É surreal o quanto a importância dos documentos tem sido negligenciadas. E os riscos e as dores que causam essa falta essa omissão são, sabe, imensuráveis. Desde o condômino que vai pegar aquela convenção que não foi atualizada contra o síndico, ainda que ele não esteja certo. Quem se posiciona melhor hoje e tem o mínimo de conhecimento, acaba tendo um argumento mais validado. Então, assim, é porque a gente está na era dos discursos, na era das narrativas. Então, assim, quem se coloca melhor, quem vende melhor o peixe, como você está falando, sai ganhando. Então, quando a gente fala de orientar o condômino, vender aquilo dali, é o que eu falei antes, gente, é comunicação transparente, é educar aquelas pessoas. Mas não é no sentido de dizer que ela não tem o mínimo de educação, é no sentido de que existem regras em qualquer lugar. Você não vê ninguém doido sem camisa no fórum, porque existe uma regra, fica muito claro, as pessoas são educadas a se portar da forma adequada. É como ir para a igreja, né? Ninguém vai para a igreja de biquíni. Então, se você... Existem lugares onde você se veste e se comporta de certas maneiras. Exatamente. E dentro do condomínio é a mesma coisa. Se o síndico é o síndico do oba-oba, que não se posiciona, não diz as regras do jogo, aquilo vira uma zona. E quando você tenta tomar as rédeas da situação, já era. Disse um monte... educação de filho. Eu uso esse exemplo com a minha equipe. Eu tenho 2 filhos. Se eu digo não, o não continua sendo não. Não existe talvez, não existe o não que vira sim. Porque uma vez que você corrompe o que você diz, você perde credibilidade. Então, se o síndico não se posiciona como um gestor sério, que segue a legislação desde o começo, quando ele tenta tomar as rédeas da situação, já é tarde, não existe. Isso é do ser humano, a gente se habitua, se acostuma com uma situação. Para reverter é muito mais fácil aquela pessoa que fazia jogava daquela forma, ser retirada do jogo e outra tomar um posicionamento, do que ela reverter a imagem que ela fez. É muito difícil. Então, dentro do ambiente condominial, quando há respeito, há conhecimento, há transparência, e há um posicionamento baseado na legislação, tanto da Convenção ao Regimento e o Código Civil, e é lógico, normas de boa convivência, é conduta, é respeito. É a comunicação o tempo todo, né, Tamires? As pessoas, elas têm uma mania de falar de comunicação. Eu vejo aí muitas pessoas palestrando, falando sobre vários assuntos, mas que na prática nem ela própria aplica a palavra, né? Não aplica a comunicação. Você quer falar com a pessoa, tudo bem, a gente tem que colocar limites, porque ser gestor de condomínio é complicado. Mas às vezes é o único momento que aquela pessoa consegue mandar aquela mensagem. Você vê, não é importante, não responde. Mas às vezes pode ser uma pergunta importante e não custa nada você responder. Não custa nada você colocar regras. Eu não recebo reclamação pelo WhatsApp, mas eu recebo por e-mail, porque a e-mail pode ser respondido a qualquer momento, a qualquer hora, desde que você dê um prazo de 24 horas para responder. Então, assim, tudo é comunicação.
é você chegar, dar as boas-vindas para o condomínio, é você chegar, dar boas-vindas ao condomínio por ser uma nova administradora e atualizar o cadastro para saber quem é condômino inquilino, quem é condômino proprietário, quem é aluguel, quem é o próprio proprietário, o que é Airbnb, o que não é Airbnb, para você saber quem é quem na regra do jogo, para você saber com quem você vai lidar. Então, assim, o diário de diagnóstico, quando a gente fez o diário de diagnóstico, a gente pensou muito nisso, em auxiliar o gestor, auxiliar a administradora para chegar nesses condomínios. Existem condomínios que não têm essa educação, que não têm esse passo a passo, que foram mal implantados, e infelizmente é aquilo que você falou. Quando é mal implantado, quando não existe regra no começo, eles já vão com aquela cultura que nunca vai ter regra. Se entrar um síndico profissional, externo, ou que seja mais firme, ou um administrador que seja firme, para eles, na interpretação deles, aquele profissional é ruim. Mas não é porque é ruim de verdade. É ruim porque eles não são adaptados a fazerem as regras serem cumpridas. Infelizmente, a gente lida com isso no mercado. Mas aí a gente tem que continuar fazendo o trabalho de formiguinha, né? É uma pena, o tempo parece que é longo, mas é pouco, né? A gente já está caminhando ao final, mas eu espero que essas dicas que eu e a Tamires demos aqui para vocês nesse podcast sejam uma ponta, né, de esclarecimento para toda a sua caminhada como gestor, como gestora. Tamires, quero te agradecer a presença, né, aqui no nosso podcast. Quero agradecer a toda a família ADQ, porque como a Tamires falou aqui, eu faço o meu dever de casa. Eu não fui uma, não fui duas, não fui três. Eu fui várias vezes ao escritório da Tamires. Ele passou por transformações desde a época que eu conheci a Tamires. Graças a Deus, cresceu e hoje ela tem uma equipe maior trabalhando com ela, com afinco. As pessoas participam de eventos, as pessoas são amigáveis. Tem síndicas do projeto do Chá das Síndicas que conhecem pessoas da equipe da Tamires. A Tamires faz uma festa no final do ano para chamar os seus clientes. Eu participei dessa festa, meu filho participou dessa festa. Sim. Então, assim, sabe quando você está numa empresa e que parece que você faz parte dela, mesmo sem você estar com a carteira assinada? Porque você não foi lá uma, duas, três vezes, você tem uma admiração pelo diferencial. E o mais engraçado que isso eu não vou deixar de contar aqui. E eu acho que isso serve de exemplo para você aí também no seu condomínio. Lá eles fazem uma campanha social muito legal. Sim. Conta um pouquinho dessa campanha social para a gente terminar com a dica dessa campanha, porque eu acho mó barato. Eles se transformam em equipes coloridas e eles disputam de verdade coisas muito legais. São equipes multidisciplinares. Assim, só para trazer um contraponto rapidamente. O objetivo maior da ADQ, do grupo que eu faço parte, é transformar vidas. E um dos jeitos de transformar vidas é nós sermos úteis para os outros. A gente tem vários setores ali que formam as panelinhas naturais. Para a gente fazer com que todos se conhecessem, criamos a gincana anual, onde são divididas em campanhas de alimento, agasalho, roupas, brinquedos e material de limpeza e higiene. As equipes são misturadas entre os setores e existe uma competição, quem arrecada mais. E aí, em cada um dos ciclos, as equipes levam a doação e o representante da instituição que é escolhida por nós ali em votação vai até a gente e mostra como que foi aquilo ali. Pessoas da equipe vão até a entidade que a gente escolheu e ver a transformação através daquela gincana, daquela brincadeira, transformando vidas e transformando também o relacionamento da equipe. Aquele sentimento que você teve quando esteve lá de fazer parte, todo mundo ali tem esse sentimento de fazer parte. É pelo bem comum e pelo bem próprio. Quando a gente faz o bem para o outro, transforma também um pouquinho da gente. E é muito legal isso quando você traz isso para dentro da sua empresa, que você também pode fazer no seu condomínio. Pode fazer com seus condôminos, pode fazer com as crianças, pode fazer com os idosos, pode fazer com todo mundo. E assim, é tão bonito quando a gente vê, né? Vocês vão estar aqui participando e acompanhando o podcast do Chá das Síndicas, vendo várias empresas, dando vários insights profissionais, mas também falando de ser humano, porque o condomínio é ser humano. As pessoas que moram no condomínio, elas não são apenas adultos. Nós temos animais, nós temos crianças, nós temos idosos, nós temos pessoas com necessidades especiais
que o condomínio precisa se adaptar. Então, assim, é um mix de tantas responsabilidades que é impossível o gestor ou a gestora fazer tudo isso sozinho. E o mais legal de tudo, Tamires, é que a administradora pode participar e dar dicas maravilhosas relacionadas a campanhas dentro do próprio condomínio, às vezes para doar uma cesta básica para o próprio colaborador, né? Ou então ajudar uma instituição que seja próximo do condomínio, porque quando você fica vendo que você é útil, não só dentro do condomínio, mas na sociedade em si, você começa a ver a outra pessoa de uma outra maneira. Dentro do condomínio, as pessoas às vezes falam só da parte negativa, falam só das brigas. E, na verdade, a gente tem que falar também dos acertos. Sim. Muitos condomínios já fazem isso de forma sutil, porque não existe alguém para fomentar. Quando um síndico não vai pelo clamor dos condôminos em demitir os funcionários para reduzir custo, e ele mostra que tem uma pessoa ali que depende daquilo, e mostra que ele pode ser melhor utilizado para o dia a dia, ele está sendo humano, ele está sendo útil para aquela família. O condômino leviano que não olha isso está deixando de ser humano. Quando a gente está falando aqui de respeito, de ser humano, de comunicação, a gente tem que lembrar do ponto principal de qualquer uma das coisas. Precisa de mais de um ser humano para fazer isso acontecer. A comunicação, o respeito, precisa que eu respeite a Ana Paula me respeite, eu me comunique e escute a Ana Paula me escute. Isso é em todas as vertentes. Temos em vários condomínios projetos de os moradores juntam os recicláveis, deixam lá, o síndico mesmo leva, gente, o reciclável numa ONG que doa exatamente o montante de reciclável que você leva vira alimentos de cesta básica. Ele recebe tanto que ele dá uma cesta básica extra para os moradores, para os condôminos não, para os funcionários que já recebe esses benefícios, ainda tem esse atrativo, uma coisa que não custou nada. O condômino deu o lixo dele para ajudar aquela família a ter mais uma cesta básica. E parece pouquinha coisa, mas para aquela pessoa fez total diferença. Aquele item que a minha equipe levantou lá de higiene para um idoso que está abandonado numa instituição, faz total diferença. O shampoozinho para o cabelo dele. São pequenas coisinhas que quando a gente esquece, quando a gente lembra que servir ao outro, ser útil ao outro é engrandecedor, mas não de forma financeira, mas de forma aquele sentimento bom de fazer parte, de fazer a diferença. Quando a gente resgata essa essência que o ser humano tem, como isso faz bem, como isso reflete nas nossas entregas e nos nossos resultados. Fazer o bem, gente, é efetivamente tão importante quanto fazer relações comerciais, porque a Ana Paula não vai fazer negócio comigo se eu for uma má pessoa. A Ana Paula não vai fazer negócio comigo se ela vê que eu não trato, não respeito o meu colaborador. Então, são as pequenas coisas que foram sendo esquecidas que precisam voltar à tona. E isso, a gente falou vários ingredientes aqui para boas gestões. O síndico humano, o síndico que escuta, o síndico que se comunica de forma transparente, o síndico que lembra que tem um ser humano do outro lado, o condômino que é chatinho, é um ser humano que está passando por alguma coisa. O funcionário que falta é um ser humano que está passando por alguma coisa. Quando a gente junta esses ingredientes aí e usa uma boa ferramenta de gestão para auxiliar naquilo que ele não é a especialidade dele, quer ver tributos, quer ver as contas, estudar contrato, tá perfeita a gestão. É o lado humano usando as ferramentas que ele contrata de forma sábia para ser o gestor, para ser aquela pessoa de evidência no condomínio. Tem que ser a pessoa que seja a representação, que o síndico, não podemos esquecer, representa o condomínio. Você quer um síndico bom representando o condomínio bom, ou você quer um síndico ruim que faz a imagem do condomínio ser ruim? Lembra que é o seu bem que está ali dentro. É importante a gente lembrar desses ingredientes para uma excelente gestão. Sim, sim. Estamos finalizando aqui o nosso podcast, mas antes disso eu quero convidar vocês a estarem com a gente no próximo dia 30 de outubro na CADEG, comemorando os 4 anos do projeto Chá das Síndicas. A ADQ vai estar lá com a gente, vai estar lá no palco, no painel, falando e dando mais dicas para vocês, porque eu acho que o parceiro, ele tem que ser assim. Ele tem que te dar dicas, porque você evoluindo, todo mundo que tiver ao seu arredor também vai evoluir. Então, acho muito importante essa evolução. O mercado condominial, como eu sempre digo no começo, no meio e no fim, hoje é a galinha dos ovos de ouro. Mas não adianta
o meio condominial ser a galinha dos ovos de ouro se você não está se preparando para isso. Você tem que se preparar, você tem que fazer relacionamentos, você tem que ouvir as tendências do mercado, você tem que saber escolher os melhores fornecedores e prestadores de serviço. Porque se você olhar só para o final do orçamento, você não vai entender tudo de diferencial que tem naquelas 2, 3 folhas anteriores. Qual é o benefício que você está levando para o seu condomínio que pode fazer o diferencial? Porque é assim, ó, um gestor que cuida bem do seu condomínio, ele é indicado para o seu próprio condomínio, para o condomínio da sua filha, para o condomínio do irmão, para o condomínio da mãe, para o condomínio da rua. Você vai ser comentado de um modo positivo até na padaria. Então, assim, venha com a gente, vem para o podcast do Chá das Síndicas, se inscreva no canal, utilize o link para se inscrever, as vagas são limitadas e conto com a sua presença no próximo dia 30 de outubro. Muito obrigada.